Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga contribuinte. Eu sou Thiago Pavinato, contribuinte. Está começando agora o Linha de Frente desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Hoje os nossos convidados, todos contribuintes, são Marcelo Suano, Carol Curimbaba, Diego Tavares e Felipe Monteiro. E nós seremos a sua companhia até às 16 horas e você, se quiser, é claro, entra na minha casa, entra na minha vida, seja a nossa companhia também. Afinal de contas, somos todos contribuintes. E o tema, como não poderia deixar de ser, é a PEC 45, a proposta de emenda constitucional da chamada reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de ontem, o texto base da reforma tributária que muda o sistema de impostos do país. O placar no primeiro turno foi de 382 votos a favor e 118 contrários. E no segundo turno, 375 votos a favor e 113 contra. A matéria agora vai para o Senado, onde também vai ser votado em 2 turnos. A proposta altera a tributação dos impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços e cria 3 novos. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, substituindo o ICMS, que é dos estados, e o ISS, dos municípios. A Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que substitui PIS, COFINS e o IPI, que são federais. E o chamado imposto seletivo, que incide sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. A nova tributação começa a valer em 2026, com um período de teste, e passam a ter vigência territorial em 2033. Um dos pontos mais polêmicos do projeto é a criação de um órgão que vai decidir como será a divisão de parte dos impostos entre os estados e os municípios. O formato atende aos pedidos de governadores de estados populosos que temiam perder a autonomia na gestão da arrecadação e buscavam um mecanismo que garantisse paridade na deliberação. Mas esse desenho final pode prejudicar estados do Norte e do Nordeste. Dos 375 votos que garantiram a aprovação em segundo turno da reforma tributária, 109 desses 375 votos, 109 foram de deputados de, abro aspas, oposição ao governo Lula. O Partido Liberal, PL, de Jair Bolsonaro, teve 18 deputados votando a favor da proposta, enquanto que 74 foram contra. Já o Republicanos, sigla de Tarcísio de Freitas, contribuiu com 36 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários. Professor Marcelo Suano passou, Passou da Câmara para o Senado. Eu quero fazer aqui, duas ponderações e lhe passar os comentários, porque nós tratamos nesta reforma, basicamente, de 4 coisas. Primeiro, a questão dos novos impostos, que é o CBS, que é o federal, que soma 3 dos impostos que já são federais, PIS, COFINS e CSLL. Nós temos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é uma junção que extingue o ISS do município e o ICMS do estado e cria esse imposto que se chamaria de Estado Municipal. E cria esta possibilidade de impostos seletivos para bens danosos, como cigarro e cervejinha. De outro lado, nós temos a criação do Conselho Federativo, que é um órgão que vai funcionar lá em Brasília, que vai arrecadar e distribuir. Arrecadar este IBS, este é o Conselho Federativo do IBS, porque o CBS
já era da União, continua como está. A gente só soma 3 boletos em um. O IBS, que é esta criação de um Estado municipal imposto, vai ser arrecadado, distribuído, gerido pelo Conselho Federativo. Ele fala também do Fundo de Desenvolvimento Regional. Fundo de Desenvolvimento Regional. O que é isso? É um fundo novo que vai ficar à disposição para ações sociais em regiões que precisam de ações imediatas. E, por fim, ele tira da Câmara de Vereadores o poder de analisar o IPTU, que é um imposto que a gente paga de onde a gente mora, onde a gente trabalha. Não importa se a gente é dono do imóvel ou aluga, o IPTU a gente sempre paga, pessoas físicas e jurídicas. Então, o prefeito ele pode aumentar por decreto ao seu bel prazer. Bom, esses são os 4 pontos principais. Cabe lembrar que a briga do Tarcísio, e isso eu preciso deixar aqui bastante claro, porque anteontem nós tínhamos um texto, falava do Conselho Federativo, esse órgão de Brasília, que vai agora receber e gerir esses impostos que antes eram do Estado e do município e que ficavam no caixa diretamente do Estado e do município, ICMS e ICMS, agora vai para Brasília e de Brasília volta para estados e municípios. Só falava disso. O segundo texto, que é o texto de anteontem à noite, ele fazia algumas alterações, mas não especificava como seria esse Conselho Federativo. E cabe lembrar que, quando o Tarcísio de Freitas, ele diz que passou a ser favorável à proposta, nós não tínhamos ciência ainda deste texto que nós temos hoje, que é o texto que foi aprovado ontem em 2 turnos, que estabelece alguns critérios para o Conselho Federativo. Então, pelo texto que foi votado ontem em 2 turnos e que agora vai ao Senado, parece que o lobby do Tarcísio surtiu efeito quanto a este ponto. Porque este último texto, senhores, ele fala como é que vai ser composto esse conselho. Nós vamos ter nesse conselho 54 conselheiros. Desses 54, 27 vão representar os estados, né, os 26 estados mais o Distrito Federal, e outros 27 vão representar os municípios mais o Distrito Federal. Não sei por que, né, o Distrito Federal tem representação municipal e estadual, mas o fato é que tem. O fato é que tem. É uma palhaçada, mas tem. Bom, desses 27 que representam o município, 14 vão ser eleitos, né, numa eleição majoritária. Aí fica a pergunta, vai ter eleição para conselheiro? A PEC não responde. Ela fala que vão ser eleitos com votos majoritários dos municípios e outros 13 vão ser eleitos de acordo com a proporção populacional de cada município dentro dos estados. Então a gente tem aqui pelo menos a forma de composição. E aí eu pergunto, nós vamos ter eleições? Vai entrar para o calendário eleitoral? Vai se submeter ao TSE? Vai ter os gastos com urna eletrônica? Porque a eleição custa caro. O conselho já vai custar, cada conselheiro já vai ter, né, todo aquele aparato que os nossos parlamentares têm. Então, um conselheiro vai ter quantos auxiliares, quantas secretárias, qual é a verba de gabinete, qual é o auxílio, vai ter auxílio moradia, vai ter direito a passagens aéreas. E para a eleição, nós vamos usar as urnas eletrônicas, nós vamos mobilizar o país inteiro como se mobiliza numa eleição municipal, porque são todos os municípios que vão votar. O TSE vai ser o fiscal, vão ser os tribunais regionais eleitorais e ali acaba. Como é que vai funcionar? As regras eleitorais para o Conselho vão acompanhar as regras eleitorais da Constituição e do Código Eleitoral e a Lei Complementar 64 de 1990. Nós vamos ter lei fichal, ou seja, ele traz um problemaço para ser resolvido depois. Tá? Deixado isso claro, eu vou lhe passar, finalmente,
falando do primeiro grande ponto dessa reforma. Por mais que precisemos de reforma, esta reforma, ela me parece inconstitucional. Parece inconstitucional porque o Brasil, por mais frágil que seja a nossa federação, o único ponto de autonomia dos estados é a autonomia financeira, que vem especialmente da arrecadação do ICMS e do ISS. Quando a gente extingue o ICMS e o ISS, nós quebramos o direito de um ente do Pacto Federativo. É uma cláusula pétrea, portanto, a PEC não pode mudar. Mas parece que está passando e ninguém do STF se manifestou quanto a isso. E vale lembrar que, além de ser uma cláusula pétrea, o que torna essa PEC inconstitucional e todo este dinheiro que o governo tem despejado de emendas, a princípio, seria um dinheiro mal aplicado, porque é inconstitucional essa PEC, não quanto ao CBS, que é federal, mas quanto ao ICMS e o ISS, nós temos, além da Constituição, que coloca a competência tributária e dá o direito de tributar sobre ICMS aos estados e ISS aos municípios, a súmula 69 do STF, caso ninguém se lembre, ela diz o seguinte, que nem a Constituição estadual, ela pode interferir na legislação sobre o ISS, que é de competência exclusivamente municipal. Ora, se a súmula do STF reconhece que só o município pode mexer em alíquotas, colocar limites e tudo mais, é claro que ela reconhece que ninguém pode vir a extinguir, porque é um direito de uma cláusula pétrea reconhecida a um ente da federação. E eu faço essa longa explanação para que todos possam compreender e assim nós começamos a nossa conversa. Professor Marcelo. Bom, inicialmente, boa tarde, Pavinato, boa tarde, Diego, Felipe, Carolzinha, boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan, que é fantástica, esse público maravilhoso que nos acompanha. Pavinato, eu vou tentar falar alguns elementos que eu não falei ontem. Todo mundo sabe que eu sou contra essa reforma tributária por várias razões, porque eu já falei, é começar pelo teto ao invés de começar pela base. A base, como você falou, é a questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, que sempre foi uma luta daqueles que sempre quiseram ter um país bem administrado e com justiça, e dando aos governadores e aos prefeitos capacidade de decidirem adequadamente para formular suas políticas públicas, sempre nós trabalhamos por isso, e aí ele foi jogado fora, sem ter sido feito a reforma. É uma reforma que joga fora tudo aquilo que existia, e eu concordo plenamente contigo, tem elementos inconstitucionais. O problema todo é que essas questões inconstitucionais, elas serão relegadas e serão jogadas fora. Por quê? Porque será criada uma situação sobre a qual não terá mais como reverter, exceto se até 2026, que nós temos um período transitório, eles cheguem à conclusão de que é melhor mudar todo o parâmetro e querer fazer uma nova reforma tributária, porque infelizmente nós vivemos num país em que Congresso, o Legislativo, o Executivo e Constituição não servem para nada. A única coisa que serve para alguma coisa é o Supremo Tribunal Federal, que assume posturas proativas, felizmente ou infelizmente, dentro da nossa lógica constitucional, que eu acho que está inadequada, mas é aquele que realmente faz algo. Então, particularmente, eu vejo que, independentemente da inconstitucionalidade, será levado adiante. Há outros elementos que são interessantes. Por exemplo, Sua Excelência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que é um momento histórico aquilo que foi feito. Eu me pergunto, momento histórico é baseado em quê? Porque se está discutindo há 30 anos a reforma tributária no Brasil. E aí algumas pessoas chegaram a falar o seguinte, vejam, estamos discutindo, então houve um amadurecimento para chegar a uma reforma tributária adequada. Mentira! Se está questionando a necessidade de uma reforma tributária há 30 anos, com algumas propostas que nunca chegaram a ser discutidas. E foi discutido a toque de caixa. Teve deputado lá que nem era nascido há 30 anos. Pois é. Está discutindo com a estátua do Ulisses Guimarães? Aí é que está o detalhe. Veja, não teve discussão. E foi feito a toque de caixa exatamente por uma necessidade pessoal do Arthur Lira, que queria, algumas pessoas estão dizendo que ele queria viajar para a Disney, não é isso, ele queria mostrar para o governo que o governo vai ter que ceder alguns cargos e ceder poder para ele e para o seu partido, porque ele provou que ele é capaz de fazer aquilo que ele quer. Então ele disse, a toque de caixa, eu vou fazer essa porcaria funcionar. E colocou algo não discutido adequadamente,
Não foi discutido adequadamente. Com todo respeito àqueles que estão dizendo que houve uma discussão, uma maturação, não teve discussão adequada. Houve uma simplificação, sim, mas nem toda simplificação significa que ela resolveu o problema. Ela simplificou até com os argumentos de um deputado que eu esqueci qual foi o nome, que foi uma das coisas mais absurdas e grotescas que eu vi na minha vida. Ele disse, agora, o pobre, ele sabe com clareza quanto que está sendo tributado. O pobre não quer saber quanto está sendo tributado. O pobre quer que não seja tributado, que haja justiça na tributação. É isso que o pobre quer. Ele quer pagar menos, porque ele sabe que parte dos produtos que ele compra vão para o governo para não fazer nada ou fazer tudo errado. Então, os argumentos foram os argumentos mais absurdos de todos e, no entanto, Passou trazendo as questões que você apresentou. Novos impostos. Tudo bem, são 3 novos impostos, né? Ou seja, você tem o CBS, o IBS, e você tem aqueles que são os especiais para circunstâncias especiais, porque colocam, por exemplo, bebida alcoólica. Eu, particularmente, não acho que bebida alcoólica, sem brincadeira, seja algo pejorativo ou negativo. Por quê? Porque a bebida alcoólica eu não bebo muito, pelo contrário, eu quase não bebo. Mas quando você pega o vinho, você pega a cerveja, naturalmente, são alimentos. Eles se tornam uma coisa negativa quando ele é tomado por uma questão de vício, mas tudo vira vício. Eu sou viciado em açúcar. Açúcar é pior do que cocaína. Veja, e eu sou viciado, mas veja, açúcar é alimento também. É uma questão de... Aí começa a considerar. Há outros elementos que estão ali. Não vetou a possibilidade dos estados e municípios criarem novos impostos. Não está vetado. Está aberta ainda essa possibilidade. Não, e agora o IPTU, né? O IPTU vai ser por decreto. A Câmara nem vai dar um pio. Sabe quem ficaria feliz com isso? Júlio de Castilho. Porque o Júlio de Castilho tinha no Rio Grande do Sul, que foi um dos positivistas que criou um modelo de governança para o Brasil no final do século XIX, na Proclamação da República, ele tinha a perspectiva de que apenas o executivo atuava como legislador e como executor. A Câmara ou a Assembleia se reunia apenas para votar o orçamento, não para decidir sobre tributos, que era a contribuição deles. Isso é o que há de mais absurdo do mundo, porque quem vai decidir os tributos tem que ser a sociedade se representa por intermédio do Legislativo e não pelo Executivo. Isso é tão claro que os juristas, e vocês são juristas, sabem que quando se coloca na Constituição, começa por onde? Pelo Legislativo, porque representa todo o povo. Depois vai a atribuição do Executivo, que representa uma parte do povo, mas tem que governar para toda ele. E depois o Judiciário, que não representa ninguém. Ele é ali colocado para um elemento de equilíbrio nas relações entre os poderes. Então é o Legislativo que deveria fazer isso, mas retirou. Ou seja, você está, e aí eu encerro, você está esvaziando as atribuições do Legislativo, você está criando um novo órgão, retirando o poder das subunidades, municípios e estados, e jogando para Brasília com a criação de um conselho que será mais um penduricalho para o povo pagar. Aí você diz, será uma nova eleição? Eu já aposto, eu faço uma aposta. Eles vão decidir que isso será por um colégio eleitoral, porque é muito mais simples, pode ser muito mais negociado e pode ser feito de uma forma que beneficie determinados grupos. Por qual razão você vai fazer uma eleição para um conselho que vai verificar... Mas o governador indica... Mas aí o problema é que a PEC fala em voto. Mas isso daí, Felipe, a PEC fala em voto aqui, mas Felipe. Isso aí, Felipe, é um colégio eleitoral. O governador indica representante no conselho. Não, eu vou te falar aqui. E o prefeito, o quê? Vem cá. Para isso. Não, eu vou te falar aqui. 700 municípios vão indicar, cada um vai indicar, só tem direito ao X%? Não, mas aí regula. Não, peraí, deixa eu te falar. É o que eu acabei de falar. Esse é o texto que foi aprovado, tá? Aqui, ó. Vai ser um colégio eleitoral que vai eleger esses caras para não fazerem nada. Não, mas é sério. Mas tudo bem. Antes mesmo de chegar ao Conselho Federativo, a questão da quebra do Pacto Federativo é irrelevante? Você tirar uma competência constitucional do município? É irrelevante? Eu acho, precisa de reforma? Precisa. Mas vale tudo? Vale quebrar uma cláusula pétrea da Constituição? Então, eu acho que vocês criam uma complexidade onde não é. Não, eu não estou fazendo nada completo. Estou perguntando aqui. Pode, por meio de emenda à Constituição,
eu tirar um direito, uma cláusula pétrea? Qual a cláusula pétrea? Arrecadar o dinheiro ou ter o dinheiro do imposto? É a competência do município. De quê? De ter o dinheiro do imposto ou de arrecadar o imposto? A competência de legislar sobre ele e de arrecadar e de usar. Para mim não mudou nada disso. Não? Não, para mim não mudou. Porque ele o município não pode mais. Ele está extinguindo um imposto. O imposto está sendo extinto. Pavinato, assim... Você está tirando uma competência do município. Essa é a pergunta. Pode? Mas também você não pode legislar contra a lei complementar federal sobre o ICMS dos estados. Não, mas o ICMS não pode. Do ICMS dos estados. Não pode. Você também tem lei, tem regra para legislar. Também não é assim que funciona. Quem pode legislar sobre ICMS é o estado. Quem pode legislar sobre o ISS... Quem pode criar regulamentos sobre ICMS e ISS são os estados e os municípios. Certo. Agora você pode extinguir. A União pode extinguir. Para mim, não vejo nenhuma alteração, não, Pavinato. Sendo bem sério para você. Eu acho que vocês estão criando muita... vendo dificuldade onde realmente não tem. Por exemplo, se sai uma PEC para mudar o artigo 6º da Constituição, o trabalhador agora não vai mais receber na conta corrente dele, vai receber numa conta corrente do sindicato e o sindicato vai... Isso não pode, é diferente, acho que falta que... Não, posso falar minha opinião sobre isso? Claro, por favor. Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho impressionante quando as pessoas falam que não houve debate em relação à reforma tributária no Brasil. Além de ser verdade que desde a Constituição Federal de 88, o tema do imposto sobre valor agregado sempre foi pautado, o número da emenda constitucional 45 é 45 de 2019. Ou seja, essa emenda constitucional que foi aprovada ontem foi discutida e iniciada no governo Bolsonaro. Foi discutida e iniciada com o Paulo Guedes, junto do Aguinaldo Ribeiro. O Aguinaldo Ribeiro, para vocês terem uma ideia, é do PP. É difícil. O mesmo partido do Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e era uma das pessoas que defendiam a reforma tributária. Todos querem reforma tributária. Sempre foi discutido desde 2019 a questão da reforma tributária no Brasil. Essa reforma tributária. Sobre o IVA. Não se queria. Foi exatamente essa. Não, o que se queria era uma emenda constitucional 45 de 2019, professor. Tributação em cima do consumo. 45 de 2019. É exatamente a mesma. É exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Não faça isso. Uma das coisas que eu acho impressionante é o seguinte: as pessoas estão defendendo, chega ao ponto de estar defendendo o sistema tributário vigente no Brasil, que é o pior sistema tributário do mundo. Vai ficar o pior. É o pior sistema tributário do mundo. Pelo contrário, agora com essa reforma... Só porque está simplificado, você acha que a tributação não vai bater no povo brasileiro, cara? Não é porque é simplificado, não, porque é mais transparente também. Porque é mais neutro também. Neutro? Onde que está a neutralidade? A partir do momento que você muda a tributação... Você manda para o governo federal e o governo federal decide a distribuição? Peraí, aí é um erro que eu acho impressionante. A gente vive em 2023, na era do conhecimento, e as pessoas acham ainda... Esse que é o grande problema da direita que eu sinto. Não toda a direita, porque a direita votou a favor da reforma tributária. Né? Eles acham o seguinte, que o conselhão que foi criado aqui dos órgãos interfederativos recebe todo o dinheiro do Brasil todo e escolhe para quem vai repartir o dinheiro com os estados e municípios. Não é isso, gente. Hoje em dia existe tecnologia que você paga o boleto no banco e automaticamente o dinheiro vai ser distribuído por meio de regras claras para os estados e para os municípios. O conselhão não vai mudar em nada a questão da... Quais são as regras que o conselhão vai estabelecer? Isso não está definido. Claro que está definido. Não está nada, cara. Claro que está definido. Não, está semi-definido. Claro que está definido. Está semi-definido. Eu sei a porcentagem que vai para os municípios e eu sei a porcentagem do IVA que vai... Quais? Eu tenho que pegar aqui... Não, assim, vamos lá. Então, fala assim, 25%. Então, acho que é impressionante como vocês criam... Eu tô aqui, ó, as parcelas de receita. Não, a questão é... Não, a minha pergunta não foi... Peraí, você passou. Então, não é uma cláusula pétrea o município poder legislar sobre o ISS e os estados sobre o ICMS. Essa é a minha dúvida. Porque eu tô pensando aqui na constitucionalidade. Acho que é um artigo da Constituição Federal que fala que os estados e os municípios são competentes para legislar sobre ISS. 132 ou 134, inciso 2, se não me falha a memória. Eu vou pegar aqui para ver, depois... Dá uma olhada. Tá aqui, eu posso abrir já, porque é muito claro isso aqui. Vamos abrir aqui, Constituição Federal.
Vocês sabem que vocês têm que ler o vadimeco para pegar nessas coisas, né? Claro. Porque... Eu não vejo que teve... Né? Tipo de constitucionalidade não, porque... O artigo 30, inciso 2, ele fala, né, das competências legislativas, mas depois é só no 130 e pouco, né, Constituição Federal. Você que está em casa, abra a Constituição Federal, porque isso é um ponto, meus queridos, muito importante. Sabe, pode até ser uma reforma boa, eu não estou negando a priori a necessidade e a boa intenção desta reforma. O que eu digo aqui, senhores, e a Constituição? Porque a Constituição é um entrave. Ela é um entrave mesmo, mas é a Constituição.